Imagina que, logo antes de dormir hoje à noite, você diz apenas 5 palavras. Não é uma oração longa, nem uma frase mágica tirada de algum livro antigo. É só uma expressão simples, direta, mas que, quando dita com presença de espírito e uma intenção verdadeira, tem o poder de tocar partes suas, que talvez você nem perceba que ainda estão acordadas. E é aí que tudo começa a mudar. Carl Jung dizia que quando a mente adormece em paz, ela consegue criar uma vida mais alinhada com quem a gente realmente é por dentro. Mas o que acontece com muita gente, talvez até com você, é o oposto. Conheço uma mulher, a Maria, que todas as noites levava para a cama um peso enorme. Ficava deitada em silêncio, mas por dentro era como se travasse uma guerra. Lembranças do que deixou de fazer, arrependimentos que voltavam como um filme, palavras que ela engoliu no meio de uma discussão antiga e um medo constante de estar falhando com todo mundo. Isso tudo ia com ela pro travesseiro. E o que Jung descobriu é que o inconsciente não dorme. Ele continua ali, ativo, trabalhando o tempo todo. Então, se as últimas palavras do seu dia forem carregadas de angústia ou medo, é isso que o inconsciente vai levar para dentro dos sonhos. E mais do que isso, ele começa a moldar sua realidade com base nesse conteúdo. Mas, e se você quebrasse esse ciclo? E se antes de fechar os olhos, você oferecesse ao seu inconsciente algo mais leve, mais simbólico, mais verdadeiro? Essas 5 palavras não têm nada de sobrenatural. O que faz a diferença é o gesto, é a intenção. É o que você entrega à sua própria mente como a última impressão do dia. Jung chamava isso de impressão liminar, aquela mensagem que atravessa a linha entre o consciente e o sono e se aloja na alma feito uma semente. E é por isso que tanta gente acorda cansada, mesmo depois de horas dormindo, ou sonha com coisas pesadas, confusas, como se o inconsciente estivesse tentando dar um recado através do caos. A verdade é que, sem querer, muita gente está alimentando a mente com ressentimento, insegurança e autojulgamento nos minutos finais do dia. E é justamente aí que a mágica pode acontecer. Quando você diz essas 5 palavras com presença e verdade, seu inconsciente escuta. E não porque elas sejam mágicas, mas porque esse momento vira um símbolo, um gesto de cuidado, de entrega. É isso que eu quero te mostrar aqui. Esse vídeo não é só um conteúdo bonito. É quase como um pequeno ritual, um reencontro com aquilo que você é de verdade. E talvez tenha esquecido. Jung via esse momento de transição entre estar acordada e adormecer como uma passagem poderosa. Um ponto onde o ego começa a silenciar e o verdadeiro eu, aquele mais profundo, começa a emergir. Antes da gente chegar nessas palavras, respira fundo. Sério, respira agora. Porque isso aqui não é só uma dica, é um convite, um lembrete de que você ainda tem poder. Mesmo quando tudo parece fora de controle. Principalmente nesse instante tão íntimo que é o de fechar os olhos. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas o momento de dormir é quase um ritual sagrado. É quando a gente se despede do mundo lá fora e mergulha num território invisível, onde tudo ganha outro significado, onde os símbolos falam mais alto do que a lógica. Jung dizia: o inconsciente trabalha com o material que você deixa na superfície da alma. Ou seja, ele não inventa nada do zero. Ele molda a partir do que você oferece. Se você dorme com raiva, ele ergue muros. Se dorme com medo, ele prepara fugas. Se adormece com culpa, ele reforça o julgamento interno que te prende. Mas, e se você dormisse com um sentimento de aceitação, de confiança, de gratidão? Aí sim, o inconsciente começa a reorganizar tudo por dentro, a curar o que precisa ser curado, a te mostrar, através dos sonhos ou da intuição,
aquilo que você ainda não consegue ver acordada. É por isso que essas palavras funcionam. Não porque mudam o que está fora, mas porque transformam o que acontece aqui dentro. O inconsciente entende símbolos, gestos simples, emoções verdadeiras. Quando você fala com presença, ele escuta. Quando você entrega com humildade, ele acolhe. Não importa no que você acredita. Deus, energia, universo, ciência. Isso pouco importa agora. O que realmente muda tudo é o que você oferece à sua mente no último segundo, antes de adormecer. Porque o inconsciente é como a terra. Não escolhe o que vai crescer, apenas faz florescer o que foi plantado. Se você planta medo, colhe tensão. Se planta fé, ele constrói pontes. E agora que você entende isso, está pronta para descobrir quais são essas 5 palavras. 5 palavras que podem parecer simples, mas que, quando ditas de verdade, despertam um poder silencioso dentro de você. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E é esse despertar que inicia as mudanças mais profundas. Porque existe uma paz que não se conquista lutando. Ela vem quando você finalmente para de brigar com o que sente. Talvez você esteja a uma única frase de distância disso. E talvez ainda se pergunte como 5 palavras tão simples podem causar um efeito real. A resposta é que o poder não está na quantidade, nem na estrutura das palavras. Está na forma como o seu inconsciente interpreta o gesto. Jung dizia que a alma não muda por força, mas por aproximação. Ela escuta símbolos, não comandos. Por isso, frases bonitas ditas no automático não fazem diferença. Mas palavras ditas com o coração, mesmo que sejam poucas, essas atravessam muros que pareciam impossíveis. A mente racional vai resistir. É o que ela faz. Ela foi treinada para repetir o que já conhece, mesmo que isso esteja te machucando. Mas à noite, quando a vigília enfraquece por um instante, uma fresta se abre. E nesse intervalo, entre o mundo de fora e o mundo de dentro, você pode plantar algo novo. É por isso que tantas tradições falam sobre o poder das palavras antes de dormir. Não como superstição, mas como um código emocional, uma ponte. Essas 5 palavras que você vai conhecer agora não são mágicas, mas quando ditas com intenção, elas se tornam uma declaração silenciosa. Eu aceito viver de outra forma. Eu escolho descansar em paz. Eu permito que o melhor me encontre. E quando isso é repetido por 3 noites, não como um ritual frio, mas como um gesto verdadeiro, algo começa a se mover. Não necessariamente fora, mas dentro. E é ali que tudo começa. Você começa a perceber que os sonhos mudam, que o sono aprofunda, que os pensamentos negativos perdem força. Você passa a se tratar com mais gentileza. E o mundo, sem que você force, começa a devolver esse mesmo cuidado. Jung acreditava que quando o inconsciente reconhece um novo padrão sendo nutrido com verdade, ele responde. E não responde com promessas. Responde com sinais, com sincronicidades, com encontros que fazem sentido, com caminhos que finalmente se abrem. É como se o universo dissesse em voz baixa: eu ouvi. Agora vá, e você vai. Mais leve, mais inteira, mais próxima de si. Essas 5 palavras são só o começo. Não são uma regra, não são um feitiço. São um gesto íntimo, uma reverência silenciosa a si mesma. Imagina, você apaga a luz, sente o corpo repousar e escolhe não apenas dormir, mas se entregar. Respira fundo, solta o peso do dia e com o coração calmo, diz aquelas palavras. Sem esperar milagres, sem forçar otimismo, só deixando que o inconsciente receba aquilo como uma semente. Porque é assim que ele entende, pela emoção, pela imagem simbólica. Eva, que caminhou ao lado de Jung, dizia que o sono é um portal, o ego adormece e a alma emerge. Tudo o que você entrega nesse instante
permanece, cria raízes, vira verdade dentro de você. Muita gente esquece, dormir não é só uma pausa, é um caminho, um ritual secreto. E quando você termina o dia com palavras que acolhem, não que julgam, você deixa de tentar controlar tudo com a mente e entrega o comando à parte mais sábia que habita em você. Jung chamava isso de reencontro com o self, o centro da sua psique. A parte que sabe, mesmo quando você esquece, e quando você começa a dormir em paz, essa parte se aproxima. Os sonhos viram mensagens, os pensamentos se tornam mais leves e a alma finalmente volta a respirar. Se quiser entender melhor quem é essa parte de você, esse eu interior que talvez esteja só esperando ser escutado, eu preparei um quiz gratuito que pode te ajudar a enxergar mais fundo. O link está aqui na descrição. E se esse conteúdo tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Eu recebo o amor. Porque às vezes, tudo começa quando a gente permite sentir. Sim, são só 5 palavras, mas ditas no momento certo, com o coração aberto e sem pressa, elas deixam de ser apenas uma frase e se tornam uma escolha. Um pacto silencioso com você mesma. E só isso já é o começo de uma transformação real. Chegou a hora. Você já percebeu que o poder não está nas palavras em si, mas no que elas despertam dentro de você? No gesto simbólico, na pausa consciente, no momento em que você decide cuidar da alma com delicadeza. Carl Jung dizia que a cura profunda não nasce de grandes teorias. Ela começa em pequenos encontros com a verdade. Às vezes uma frase sussurrada no escuro é suficiente para quebrar um ciclo de autossabotagem que parecia eterno. Então respira fundo. Imagina que você está deitada. O quarto está em silêncio. O mundo lá fora se apagou e ali no espaço entre o corpo e o travesseiro, você sussurra com leveza. Eu aceito, confio, entrego, agradeço. Boa noite. 5 palavras. Eu aceito, porque resistir ao que já é só te rouba força. Aceitar não é se conformar. É dizer para si mesma, eu vejo e acolho. O inconsciente precisa dessa permissão para abrir espaço para o novo. Confio, porque a mente quer ter todas as respostas, mas a alma, ela sabe. Confiar é soltar a armadura e seguir, mesmo sem entender tudo. Entrego, porque transformação não acontece quando você vigia cada detalhe. Entregar é abrir mão do controle e deixar que a vida também cuide de você. Agradeço, porque onde há gratidão, o coração floresce. A gratidão muda o tom da sua história, transforma a ausência em aprendizado e cria a luz onde antes só havia dúvida. E por fim, boa noite. Porque até mesmo essa despedida, quando feita com consciência, vira um gesto sagrado. Não é apenas hora de dormir, é hora de voltar para casa, para dentro. Você pode escrever essas palavras num papel e deixar ao lado da cama. Pode falar em voz baixa, ou apenas pensar, com presença. O importante não é o formato, é o momento, é a intenção. Essa frase não foi feita para mudar o mundo lá fora. Ela existe para te lembrar quem você é, antes que o mundo tente te convencer do contrário. E quando você dorme com o coração em paz, o universo escuta. Jung dizia que o mundo externo é um reflexo do mundo interior. E por isso, quando algo muda em você, mais cedo ou mais tarde, tudo ao redor começa a se reorganizar. Na primeira noite, talvez você só sinta um alívio sutil, um sono mais tranquilo. Na segunda, os pensamentos não invadem com tanta força. O corpo solta mais rápido. Na terceira, você começa a perceber algo que nem sabe nomear, mas sente. É como se pela primeira vez em muito tempo, você estivesse sendo escutada. Não por alguém de fora, mas por você mesma. Jung dizia que grande parte do sofrimento humano nasce desse abandono interno, quando a alma grita e a mente não quer ouvir.
Mas quando você repete essas palavras, mesmo sem certeza, você começa a reconstruir essa ponte. Começa a voltar para casa. E esse retorno muda tudo. A raiva que te consumia perde força. O ressentimento se dissolve mais fácil. E aquele problema que parecia imenso, hoje parece apenas mais um passo. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque o seu olhar mudou. Sua vibração mudou. E o universo responde. Não com fogos de artifício, mas com sutileza. Um sonho com uma resposta. Um encontro que parece coincidência. Um gesto simples que muda o seu dia. Isso não é acaso, é sincronicidade. Jung acreditava que, quando seu inconsciente é alimentado com uma nova intenção, o mundo não se transforma por mágica. Você apenas começa a enxergar o que antes não via. Se quiser entender melhor quem é essa parte sua, que escuta em silêncio e sente tudo o que você cala, eu preparei um quiz gratuito que te ajuda a descobrir o seu eu interior. O link está aqui na descrição. É leve, simbólico e pode te revelar mais do que imagina. E se você aceita receber todo o amor que o universo tem para te oferecer, comenta aqui embaixo. Eu recebo o amor. Essa pequena declaração pode ser o seu primeiro passo. Você começa a se sentir mais leve, mais lúcida, mais tranquila. E aquilo que antes te prendia já não tem o mesmo poder, porque sua alma voltou a falar, porque o seu inconsciente foi acolhido, porque o sono, que antes era fuga, agora virou retorno. 5 palavras, 3 noites e um novo começo. Não espere fogos de artifício, nem milagres que cheguem com barulho. Só observe. Perceba como a sua energia muda, como aos poucos as pessoas passam a te responder de outro jeito, como o que antes parecia fora de lugar começa a encontrar seu próprio encaixe. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você mudou. No silêncio, no lugar onde tudo, de verdade, começa. Para Carl Jung, o sono era mais do que descanso, era travessia. Enquanto o mundo inteiro adormece, o inconsciente desperta. É nesse espaço sem máscaras, sem controle, sem distrações, que as verdadeiras transformações tomam forma. Jung dizia que, à noite, a alma revela tudo aquilo que o dia tentou esconder. Símbolos, desejos, memórias, intuições. Coisas que a gente silencia por fora, mas que continuam vivas por dentro. Por isso esse momento é tão poderoso. Porque ao se despedir do dia com um gesto de paz, com aquelas 5 palavras ditas de verdade, você está dizendo à sua própria alma: estou pronta para ouvir, estou pronta para voltar para mim. Esse pequeno gesto marca o início de algo profundo. Jung chamava isso de individuação, que não é se isolar ou se tornar alguém extraordinário, mas reunir todas as partes suas que ficaram esquecidas no caminho. É voltar à inteireza. E tudo começa assim, com um gesto, com a decisão de não adormecer mais, brigando com você mesma, de não deixar que as últimas palavras do seu dia sejam medo, culpa ou cobrança, mas sim aceitação, confiança, entrega, gratidão. Pode parecer só um ritual, e no início talvez seja mesmo, mas com o tempo, você percebe que esse gesto silencioso é mais verdadeiro do que muitas palavras ditas ao longo do dia. Porque ele nasce sem esforço, sem plateia, sem performance. E o inconsciente reconhece a verdade. É nesse instante que ele responde. Com sonhos que confortam, com percepções que curam, com uma paz que não tem explicação lógica, mas que você sente. Ele reorganiza. Ele limpa, ele cicatriza o que estava escondido há tempo demais. A alma não precisa de fórmulas difíceis. Ela só quer espaço, presença, escuta, verdade. E quando você dorme em paz, ela floresce. Quando adormece com fé, mesmo sem saber direito no que, ela te responde. E quando dorme com gratidão,
até pelas coisas que ainda não entende, a vida começa a se mover de um jeito diferente. Porque agora, você não está mais fugindo pelo sono. Você está voltando. E nesse retorno, não importa quanto tempo você tenha passado longe, a alma sempre reconhece o caminho de casa. Na manhã seguinte, algo em você já é outro. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu jeito de ver mudou. É sutil, quase imperceptível. Mas de repente, você percebe que o primeiro pensamento do dia não foi medo, que o café veio com mais silêncio, que o trânsito não te feriu como antes, que aquela lembrança difícil até voltou, mas não te arrastou com ela. É assim que o inconsciente responde, pelo clima, pelo tom, pela forma como você se trata. E começa, sem perceber, a permitir que o mundo te trate do mesmo jeito. Jung dizia que, quando o inconsciente é acolhido pela consciência, a vida deixa de ser um peso arrastado e passa a ser uma jornada compreendida. E é nas pequenas coisas que você começa a notar isso. Se você se sente pronta para receber tudo que o universo tem para oferecer, comenta aqui embaixo: eu recebo o amor. Simples assim, porque às vezes tudo o que a alma precisa é dessa permissão. Você começa a escolher melhor as palavras, se culpa menos, perdoa com mais leveza. Decisões que antes geravam ansiedade agora parecem mais simples de lidar. Você respira antes de reagir, escuta antes de julgar, espera antes de desistir, porque algo se alinhou dentro de você. Isso não aconteceu por causa de um vídeo, nem de um livro. Aconteceu porque, por 3 noites, você teve coragem de conversar com a sua alma, com o seu self, com o que há de mais verdadeiro em você. 5 palavras, uma reconexão. Jung dizia que o sofrimento se transforma em cura quando é olhado com amor. E o amor começa no exato instante em que você para de se abandonar. Essas palavras não são mágicas, são lembretes. Lembretes de que você merece descanso, de que tem direito à paz, de que é digna de se escutar. E quando você dorme com essa intenção, o mundo acorda diferente. Não porque ele mudou, mas porque você já não é mais a mesma. Você se torna mais inteira. E por resposta, o mundo se torna mais habitável. Os desafios continuam vindo, sim. As situações podem se repetir. Mas agora existe um centro em você. Uma escuta, uma raiz. Se quiser guardar isso para você, escreva as palavras num papel e deixe ao lado da cama. Pode ser seu ritual secreto, o momento em que você volta para casa toda noite. E esse centro nasceu ali, entre o silêncio do quarto, a última respiração do dia e as 7 palavras que você teve coragem de dizer. Jung dizia que tudo o que é repetido com intenção vira semente no inconsciente. E essas sementes criam raízes, e são essas raízes que te sustentam, mesmo nas tempestades. Por isso, não limite essas palavras a 3 noites. Você pode continuar. Pode transformá-las num ritual só seu. Um pacto com o silêncio. Um momento em que o mundo apaga. E você, enfim, se escuta. Não tem jeito certo. Não tem obrigação. Só existe o instante. Um quarto escuro. Um corpo cansado. E uma alma pronta para ser acolhida. E nesse gesto silencioso, você se lembra. Não precisa carregar tudo, nem entender tudo, nem resolver tudo hoje. Você só precisa aceitar, confiar, entregar, agradecer e desejar a si mesma uma boa noite. Porque quando você faz isso de verdade, não como frase decorada, mas como bênção íntima, está dizendo ao universo: hoje eu me respeito, hoje eu me acolho, hoje eu me dou paz. E o universo, que escuta tudo o que nasce da alma, responde, não com aplausos, mas com sincronicidade, com caminhos mais claros, com encontros certos, com uma serenidade que antes parecia tão distante. Jung sabia, a repetição simbólica cura.
Porque toda vez que você repete um gesto com verdade, você cria uma nova raiz. E com o tempo, aquilo que parecia apenas um ritual vira parte de quem você é. Você não se torna mais calma porque aprendeu a controlar tudo, mas porque finalmente aprendeu a confiar e a conversar com algo maior, algo que sempre esteve dentro de você. As 5 palavras são o começo, a prática diária é o caminho, e a mudança é inevitável. Toda alma que é escutada floresce. E se você acha que isso é bonito demais para ser verdade, deixa eu te contar sobre a Maria Lúcia. Ela tem 47 anos, mãe de 2 filhos, divorciada, trabalhava como professora e há muito tempo vivia no automático. Cuidava de tudo, de todos, menos dela. O dia era cheio, a cabeça não parava, e à noite, quando finalmente deitava, era como se o corpo desligasse, mas a alma continuasse em guerra. Culpa, ansiedade, cansaço acumulado e aquele silêncio que machuca mais do que descansa. Foi numa dessas noites que ela ouviu sobre as 5 palavras: aceito, confio, entrego, agradeço, boa noite. No começo ela achou bobo, mas decidiu tentar. Na primeira noite sentiu só um leve alívio. Na segunda o coração já não estava tão apertado. Na terceira, ela chorou, mas foi um choro bom, como quem tira um peso das costas sem precisar dizer uma palavra. E aos poucos, tudo começou a mudar. Ela não virou outra pessoa, mas passou a ser mais fiel a si mesma. Começou a se perdoar, a dizer não sem culpa, a dormir em paz, a acordar com menos pressa e mais presença. Maria Lúcia diz que nunca mais dormiu sem repetir aquelas palavras e que mesmo nos dias difíceis, aquilo virou abrigo. Um espaço só dela, onde tudo pode respirar. Como ela mesma disse, não resolveu minha vida, mas resolveu a minha relação comigo. E isso já mudou tudo. Talvez ninguém perceba que você começou a fazer isso também. Talvez ninguém saiba que antes de dormir, você diz algo baixinho, só para si. Mas você vai saber, vai sentir no corpo, na respiração, na forma como reage ao mundo. Vai perceber que algo mudou, que você não se abandona mais tão fácil, que escuta mais, que se cobra menos. A dor ainda existe, claro, mas agora ela é acolhida, não negada. Ela aparece, mas já não comanda. Carl Jung dizia que o verdadeiro despertar não chega com alarde, nem com trovões. Ele chega devagar. Acontece numa noite qualquer, quando você percebe que a paz voltou a caber dentro de você. E foi assim mesmo, com 5 palavras, com 3 noites, com um gesto que parecia pequeno demais para mudar qualquer coisa. Mas mudou, porque não é o tamanho do gesto que transforma, é a verdade com que ele é feito. E se isso tocou algo em você, se essas palavras abriram uma fresta onde antes só havia peso ou silêncio, comenta aqui. Eu recebo o amor. Às vezes, tudo começa por essa permissão. Compartilhe esse gesto, não como conselho, mas como semente. Talvez alguém perto de você esteja dormindo em guerra consigo há muito tempo. E como você, só precise de um lembrete, de um convite, de uma chance de voltar para si. Você pode ser esse sopro, esse início, esse ponto de retorno. Porque às vezes uma única frase dita com amor muda o tom de uma noite inteira. E uma noite bem dormida tem o poder de mudar o rumo de uma vida inteira. Aceite, confie, entregue, agradeça. Boa noite. E talvez esse retorno seja tão silencioso que nem pareça uma mudança. Mas lá dentro, algo já se movimenta. A forma como você respira, o jeito como olha para si, a leveza com que começa a existir no mundo. Não subestime o poder de um gesto íntimo, feito com verdade. Porque o inconsciente não precisa de promessas, ele só precisa de sinceridade. E quando você se oferece a ele com presença, mesmo num simples sussurro, ele escuta e responde. Às vezes em sonhos, às vezes em silêncio,
às vezes em detalhes tão pequenos que só você vai notar. Mas eles estão ali, como uma confirmação de que você começou algo novo, algo seu. Então teste isso essa noite. Quando apagar a luz, não leve o peso do dia com você. Leve essas 5 palavras. Diga-as como se estivesse cuidando de uma criança dentro de si. Sem cobrança, sem pressa, apenas com presença. E amanhã cedo, quando acordar, observe. Talvez a mudança seja sutil, um pensamento mais leve, um descanso mais profundo, uma sensação de paz inesperada. Mas se algo em você tocar esse lugar, volta aqui. Comenta como foi sua experiência. Porque quando você compartilha sua escuta, você amplia o silêncio bom. E outras mulheres como você podem encontrar nesse gesto simples o primeiro passo de volta para si mesmas. Boa noite. E que essa noite seja um começo.